para Ele, você pode aplaudir mais forte, mais poderoso. Ele é digno, querido, de toda adoração. Então aplauda mais ainda e glorifica mais ainda, em nome de Jesus. Pai, receba a nossa adoração nesta noite, e o Teu nome seja para sempre glorificado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Estenda sua mão. Vamos orar. Orem pela minha vida, orem por esse altar, orem por nós, ore pelo culto, ore por tudo aquilo que Deus vai impartir em nossas vidas agora. Pai, eu me submeto diante de Ti, a Tua presença, a Tua graça, ela nos basta, Senhor, todo dia. Então que o Senhor venha poderosamente, que o Senhor fale o nosso coração como só o Senhor fala, como só o Senhor sabe. O Senhor conhece o mais íntimo dos corações, o Senhor sabe o que cada um entrou aqui, e quais, Senhor, as lutas que cada um enfrenta. Mas no nome de Jesus, Pai, nós nos submetemos à Tua palavra, à Tua verdade que nos liberta, Senhor, em nome de Jesus, e que nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos. Meu Deus, que todo homem diminua, meu Senhor, cresça. Meu Deus, em nome de Jesus, cerca esta igreja com Senhor, com os Teus anjos, Senhor, com espada de fogo desembainhada, e assim, Senhor, a Tua palavra possa ser proferida com poder, com autoridade, trazendo livramento, trazendo, Senhor, alinhamentos, trazendo, Senhor, aquilo que precisamos para viver tudo que o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família, em nome de Jesus. E todos digam amém. Abram comigo Isaías 49, por favor. Você que está em casa, que você possa entender que as distrações nos roubam da palavra. Muitas vezes, e em casa é o lugar mais propício para a gente ser distraído, porque tem tanta coisa para distrair a gente em casa. Mas aqui também tem as preocupações, o barulho, até o barulho do ar-condicionado distrai, né? Coloque o teu aparelho celular no modo avião, para que você não perca a essência da palavra, porque a mensagem sempre será maior que o mensageiro. Amém? Isaías 49, quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1: Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava. Só até aqui, Pai, te adoramos, que esta palavra seja viva e eficaz, e nós possamos estar submetidos somente à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus. Nós precisamos estar muito atentos sobre cada detalhe da palavra de Deus, porque é nas entrelinhas que Deus mais fala conosco. Então, levante sua mão direita e diga: eu posso ser uma flecha polida na mão do arqueiro. Amados, o mais incrível disso é que todos podem, mas nem todos querem. Eu vou dizer de novo: todos podem, mas nem todos querem. Por que, apóstolo Júnior? Porque na verdade, nós estamos num tempo em que as pessoas, elas não estão muito interessadas em viver a totalidade de tudo que Deus tem, e principalmente de que elas sejam tratadas, aperfeiçoadas, para Deus se manifestar através delas. Estamos numa geração que ela exige o máximo de todos, mas exige o mínimo de si mesmos. Exige-se santidade do altar, mas a igreja muitas vezes não anda em santidade. Exige-se temor de quem está aqui, mas quem está aqui embaixo não tem o temor do Senhor. Eu não estou falando a todos,
mas nós sabemos que é necessário que a gente encontre exatamente em nós aquilo que está desalinhado, desajustado, e que precisa de fato de um alinhamento profundo, porque estar aqui não é garantia que você estará no céu. A garantia que você estará no céu vai muito além do que dons, vai muito além de que manifestações proféticas num lugar profético, porque quando nós olhamos a palavra de Deus, nós notamos que alguns chegarão à porta do céu e não entrarão. Eram pessoas que estavam na igreja, elas dirão ao Senhor: Senhor, mas eu profetizei no teu nome, então era profeta. Eu curei no teu nome, então tinha dom de cura. Eu expulsei demônios em teu nome, então era um libertador. Eu preguei tua mensagem, era pregador, talvez um pastor. E Jesus vai olhar para esta pessoa e dizer: aparta de mim, porque eu não te conheço. Eu conheço que está se moveu em você, mas a você eu não conheço. Corremos um risco de passar anos na igreja e passar uma eternidade no inferno, porque ser igreja dentro da igreja é muito fácil, mas é lá fora que as manifestações de um caráter espiritual se apresentam. Muitos podem ser uma flecha polida na mão do arqueiro, todos podem, mas nem todos querem. Então existe um mistério na flecha incendiada. Existem dois tipos de flecha. Há uma flecha comum, que ela é ajustada apenas com cortes de algum material cortante, e ela se ajusta no corte. Mas existe um outro tipo de flecha, que ela precisa ser aquecida no fogo, incendiada, para que ela possa estar exatamente como o flecheiro precisa dela. O que nós vemos aqui em Isaías 49, há uma contextualização histórica. Qual é o cenário? A nação atravessava um colapso absoluto. Israel está no momento do exílio babilônico. Estão escravizados ali. Jerusalém estava em escombros, o templo estava devastado, Jerusalém estava sem rei, sem estrutura e sem estabilidade. O caos reinava, a crise reinava em Israel. E de repente, há um clamor no meio de toda aquela crise, de todo aquele caos que estava instaurado, não apenas em Jerusalém, mas em toda Israel. Porque eu não sei se você sabe, Jerusalém está no ponto mais alto de Israel. E quando nós entendemos que acerca de algumas estratégias de guerra, o inimigo geralmente que está no ponto mais alto, ele está estrategicamente com condições de vencer, porque lá do alto ele consegue ver as estratagemas do inimigo, a aproximação do inimigo. Então, Jerusalém, que era um lugar estratégico, antiga Jebus, agora está em crise, agora está totalmente devastada. O reflexo do caos gera a sensação individual e coletiva de que Deus abandonou, de que Deus esqueceu, ou que de alguma forma Deus perdeu o controle, mas nenhuma dessas coisas é verdade. Deus não se esqueceu, Deus não perdeu o controle, e Deus não abandonou. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. E ainda no 49 existe algo muito profundo, que diz no versículo 15: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti.
É Deus falando assim: o mais profundo amor é o amor de uma mãe, e ainda que essa mãe se esqueça de você, Deus está liberando uma garantia: eu não me esqueço. Ainda que alguém te faça uma promessa e não cumpra, eu cumprirei cada uma delas. Por quê? Porque não sou homem para mentir, e nem filho do homem para que me arrependa. É bem verdade que algumas coisas parecem demoradas demais, mas no profundo da crise, Deus tem uma resposta e Deus tem uma saída. Diga comigo: no meio da crise, Deus tem uma resposta e Deus tem uma saída. Queridos, olhe bem nos olhos de alguém como um profeta, com olhar de profeta, com jeito de profeta, com manifestação de profeta. Olhe bem no olho dessa pessoa e diga assim para ela: no mais profundo da crise, Deus tem uma resposta e uma saída, ainda que a sua vida ou alguma área dela esteja em crise. Amados, é exatamente na dor do exílio que Deus levanta uma voz profética. Quando? No mais profundo do caos e da crise, Deus levanta uma voz. Deus poderia vir e falar com Jerusalém? Poderia, mas Deus fala por meio dos seus profetas. Ouve os teus profetas e prosperareis, é o que a palavra diz. O problema é que muitas vezes nós entramos aqui e nós pensamos assim: essa palavra não é para mim, eu estou aqui porque eu vim, porque eu cumpro uma escala de vinda de culto, mas essa palavra não me pertence, é para o meu irmão que não veio. Não, a palavra é para você mesmo. Você está aí ou não? E é exatamente na dor do exílio que Deus levanta a voz profética de um homem chamado Isaías. E essa voz vai falar, e existem partes do Antigo Testamento que elas são uma profecia para a igreja, e algumas para a nação de Israel, e algumas profecias são para ambos. No caso de Isaías 49, é uma profecia ao mesmo tempo para a igreja, e é também uma profecia para o povo gentio, ou seja, para nós como igreja. Então é uma profecia dúplice, ela fala ao coração de Israel ainda hoje, mas ela está falando conosco agora. Porque Deus, ao mesmo tempo, Ele é Deus de Israel, mas Ele também é o Deus da igreja. E Ele fala do servo do Senhor, que convoca as nações a ouvir e revela o seu chamado desde o ventre materno. Esse servo do Senhor não é Isaías, esse servo do Senhor que ele está falando é Jesus Cristo. Você está aí ou não? Que nos convoca a ouvir a voz dele por meio da sua palavra. E ele diz assim: ainda no ventre da sua mãe eu te escolhi. É incrível porque Isaías 49 fala de duas armas de guerra, fala de uma espada aguda e fala de uma flecha polida. Tem quantos instrumentos de guerra aqui? 2. Tem uma espada afiada, que é a palavra de Deus, e é também uma flecha, que é na verdade também a palavra de Deus. Você está aí ou não? Mas ela vai muito além disso, porque o servo compara-se a duas armas de guerra distintas na mão do guerreiro, e o guerreiro é o próprio Deus. Amém? A espada aguda é um instrumento de combate de perto, de combate imediato. Ela serve para homem a homem, é uma guerra próxima. A flecha não, ela é para um combate mais distante. Então, quando se fala de espada, aqui Deus está falando assim: é a minha palavra para Israel, mas é uma flecha lançada em direção a todas as nações. Você está aí ou não?
Quando nós olhamos o contexto de flecha polida, isso passa batido, mas dentro deste flecha polida tem detalhes escondidos nessa flecha polida, porque esta flecha polida, ao mesmo tempo, ela é a palavra enviada, mas ela é também o poder do evangelho indo às nações, onde esta flecha também é você. Glória a Deus. Jesus disse que nós, a partir do início da igreja, o evangelho seria pregado em Jerusalém, seria pregado em Judeia, em Samaria e nos confins da terra. E para alcançar os confins da terra, a flecha na mão do arqueiro é Deus enviando em todas as direções, em todos os pontos cardeais da terra, ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste e a todos os pontos cardeais. Deus falando: haverá um tempo em que a minha palavra não vai ficar só perto em Jerusalém, ela vai ser disparada até as nações, e eu vou usar homens e mulheres como igreja para fazer isso. Você está aí ou não? É o poder do evangelho que alcança todas as nações, até os confins da terra. A flecha polida, ela tem um nome específico em hebraico, é Baruch. O que é Baruch? Uma flecha que foi meticulosamente separada e preparada. Diga assim comigo: eu fui separado e preparado para pregar o evangelho a todo mundo, em todos os lugares, independente do tempo, em nome de Jesus. O que é Baruch? É o peso do refinamento, é a expressão que carrega o peso do preparo intencional de Deus. O que Deus está fazendo com cada um de nós, Ele está nos preparando. Amém? Com os copos aí, minhas amadas. Então nós precisamos ter o cuidado de entender o que Deus está fazendo em nós. Glória a Deus. Olha só, Deus é intencional. Quando alguém entra por essas portas, independente de como estão, Deus está fazendo o quê? Deus pegou alguém lá no meio do campo e trouxe para cá. Você está entendendo, sim ou não? Então, do zelo, e há um zelo e um ajuste minucioso de Deus. Quando Deus nos pega lá no mundo, nós entramos na igreja como? Cheio de imperfeições, cheios de cascas, cheios de farpas, cheios de impurezas, e muitas vezes até cheios de espinhos. É aquele não me toque. Você está entendendo, sim ou não? Então o processo de Deus começa quando nós entramos pela igreja e a palavra entra em nós. Aí começa o quê? Um processo de Deus para tratar, preparar e então fazer com que o nosso caráter seja lapidado. Quando a gente chega na igreja, a gente é uma vara qualquer, cheia de ramas, cheia de pontas, cheia de casca, cheia de espinho, cheio de tudo que não presta. Você é tudo menos flecha. Você é só um mato e nada mais. Você está aí ou não? Então Deus começa o quê? Quando eu entro na igreja, Ele começa a me purificar por meio da palavra. Ele começa a me lapidar. Aí vem o quê? A lei do preparo. Por quê? Porque Deus não vai usar alguém antes de tratar esta pessoa. E ser tratado dói. Dói por quê? Porque as nossas mazelas têm que sair.
As nossas cascas precisam ser removidas e vai doer. E dói muito. Aí algumas pessoas, elas pensam assim: não, eu não vou falar nada com ninguém não, eu vou ficar aqui na minha, porque assim aí eu fico aqui com as minhas casquinhas mesmos, com os meus espinhozinhos mesmos, eu fico aqui com as minhas impurezazinhas mesmas. Só que você vai ser tudo, menos espada. Você está aí ou não? Então o artesão, que ele faz? Primeiro, ele faz uma busca qualificada. O artesão, ele vai ao bosque com critérios rigorosos para procurar uma madeira com 3 características. A primeira característica: fibras retas. Por quê? Para garantir estabilidade. Segunda característica: leveza. Por quê? Para voar alto e ganhar alturas. Então não tem como uma vara pesada voar, irmão. Você pega uma vara pesada e faz assim com ela, ela cai aqui nos teus pés. Por quê? Porque embora dentro dela exista uma realidade para ser flecha, ela decidiu ser o quê? Apenas um ramo, apenas um galho. Tem muita gente que está escondida dentro da igreja e nunca vai ser flecha. Por quê? Porque decidiu ficar escondido. Não, se eu falar isso para o meu líder, se eu falar isso para o apóstolo, se eu falar para o pastor, se eu falar para a bispa, se eu falar para alguém, então eu vou ficar exposto. Mas aí eu preciso te dizer algo: não há como curar uma ferida sem antes expor a ferida. Alguém está doente, alguém tem um tumor, não tem como tratar o tumor pelo lado de fora. Você tem que gerar o quê? Uma fissura, uma abertura. Para quê? Para acessar. Acessar o quê? Aquilo que ainda não te matou, mas vai matar. Não, deixa eu aqui com o meu pecado escondido mesmo. Mas o salário do pecado é que é morte. Os tumores do pecado, que ninguém viu, que ninguém sabe, que você não confessou, que você continua na prática, mas o salário do pecado é um tumor que não mata na hora, mas vai matando aos poucos. Quem está aí? É o pecado não confessado, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Olha só, a outra característica desta rama, ela precisa ser resistente para suportar o impacto contra o alvo. O céu não trabalha com casualidade. Antes mesmo de você conhecer a Deus, Ele já te conhecia. Antes mesmo de você conhecer a palavra já te conhecia. Por quê? Porque a palavra é Cristo. Ele é o verbo encarnado de Deus, escrito em páginas de papel, mas embora sendo escrito aqui, ele não é letra, ele é verbo. Ele não é página que rasga, ele é soberano. Então, os olhos de Deus já tinham te escolhido no bosque. Entenda esse bosque como mundo. Você estava lá no mundo, mas o Senhor estava já de olho em você. Não, você está aí, mas você não é daí. Você não é ramo, você é flecha. O que você está fazendo aí, raminho? Teimoso no bosque. Eu te quero aqui dentro. Então há uma escolha de Deus que é soberana. E nenhum homem na terra pode invalidá-la. Só tem uma pessoa neste século, neste tempo, que pode invalidar o plano de Deus, e este alguém é você. Nem o diabo, nem principados, nem potestades, mas o único que pode impedir de Deus fazer uma obra é você mesmo. Por quê? Porque decidiu continuar lá no mundo.
ou que decidiu estar na igreja, mas continua sendo o quê? Um ramo, que decidiu não ser flecha, que decidiu manter as cascas. É um graveto. O que vale mais, uma flecha ou um graveto, irmãos? O que vale mais, uma flecha ou um graveto? E mais ainda, uma flecha que ela foi preparada no fogo. E o fogo é quem? O Espírito Santo. Glória a Deus. Então, qual é a primeira fase da flecha, do corte? Uma ruptura necessária, porque para se tornar flecha, a madeira precisa ser arrancada do ambiente natural. Então um dia a gente estava onde? A gente estava no forró, a gente estava no baile, a gente estava tomando umas, cheirando umas, fumando umas. Alguns estavam na prostituição. Eu não sei onde você estava, mas eu sei de uma coisa: os olhos de Deus já estavam sobre você. Independente de como ou onde você estava, Deus já tinha olhado e falado: tu és meu. Então, para se tornar flecha é preciso ser arrancado do ambiente natural. Há uma necessidade do corte, onde? Na raiz. O que é esse corte na raiz? O corte com as conexões e com os ambientes do nosso passado. Bebia, não bebe mais. Mentia, não mente mais. Prostituía, não prostitui mais. Cheirava cocaína, não cheira mais. Por quê? Porque agora você não é mais um ramo, você agora é uma flecha sendo preparada para que você seja colocado na aljava de Deus. Aí, o que acontece? No bosque, ela é apenas uma madeira na paisagem, não se distingue. Você entra no mato, mato é tudo mato, não vale nada, é tudo mato, sim ou não? Não se distingue, não tem diferença nenhuma. Mas na mão do artesão, ela se torna uma arma poderosa contra o adversário. No mundo você não vale nada, lá no mundo você está dominado pelo diabo, mas quando você se torna flecha, você se torna uma arma poderosa na mão de Deus. Você pode entender isso, sim ou não? Então olha só, quando nós fomos cortados da raiz, ao peso do machado, não há mais retorno para o bosque, irmãos. Não adianta. Digamos que esse microfone aqui, agora é uma flecha. Imagina que seja. É uma flecha. Está mais parecido com uma lança, mas imagina que é só uma flecha. E aí o que acontece? Se você colocar essa flecha no meio do bosque, vai ornar? Vai combinar? Não, porque agora, embora no interior tenha essências do bosque, verdadeiramente não é mais ramo, agora é flecha. E uma flecha não tem como voltar ela, para ela voltar a ser de novo arbusto. Por isso que quando o cara se converte de verdade, e ele até está fraco na fé, e ele tenta fazer as coisas do mundo, aí você percebe o que? Você não combina mais com as coisas do mundo. Por quê? Porque agora você já estava sendo trabalhado para ser o quê? Uma flecha na mão do arqueiro. Então, se voltar para o bosque, a gente fica perdido. Por quê? Porque você sabe que um dia você saiu de lá do mundo, mas agora você percebe o quê? Esse mundo não combina mais com a minha essência agora. Porque agora eu não sou como mato, agora eu sou o quê? Uma flecha. Percebe isso, sim ou não, queridos? Então este é um caminho sem volta. Olha só. Aí vem o fogo, aí vem o Espírito Santo,
Porque raramente essa madeira colhida, ela não vai ser retinha, ela vai ter algumas curvas, sim ou não? Então o artesão, para manter aquela flecha completamente alinhada, moldada exatamente como o artesão precisa para transportar isso para a aljava do flecheiro, o que precisa? Ele precisa submeter esta flecha no fogo, porque no fogo ele faz o que? Ele vai moldando aquilo que era torto. Ou seja, um caráter deformado que estava no bosque, quando vem para a presença do Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz? Ele aquece, e o artesão, ele faz o que? Quem é o artesão? O Espírito Santo. Ele vai fazendo o que? Ele vai alinhando o nosso caráter. Quem está entendendo isso? Então, o artesão submete a haste ao calor para amolecer as fibras. Glória a Deus. Por isso que quem entra na igreja assim, turrão, quem está na igreja, mas não está presente, como pode estar na igreja, mas não está presente? Está na igreja, mas está com a cabeça lá na lua, lá no problema, ou está aqui, está pensando assim: isso não é para mim, essa palavra não é para mim. Aí o que ele está? Endurecido. Ele não está permitindo que o Espírito Santo faça uma obra para amolecê-lo. Glória a Deus. Percebe que o cara nunca chorou na vida. Engraçado que outro dia eu estava com a bispa lá em Cáceres, e aí o pastor da igreja falando comigo, falando: não, aqui na igreja os homens são muito doces, eu acredito que os homens que não choram, tal. Aí chegou um obreiro dele perto de mim, e a gente conversando, e aí eu falei assim: moço, Deus falou uma palavra para mim, dentro de uma oração que você estava fazendo, e comecei a falar sobre a vida dele, e começou a chorar, aí o pastor olhou assim e falou: o que está acontecendo? Ele nunca chora, nunca chorava, porque começou a chorar agora. Ou seja, alguém que já está sendo amolecido, por causa do fogo. Quando se coloca uma madeira perto do fogo, ela amolece, por mais dura que seja. Quando o homem mais duro entra na igreja, e o Espírito Santo, ele vai se aproximando do Espírito Santo, ele era um homenzinho torto, da canção das crianças. O homenzinho torto, com a vida torta, sim ou não? Mas um dia o homenzinho torto, Jesus endireitou, sim ou não? Eu e você éramos esse homenzinho torto, éramos esse ramo torto, mas aí o Espírito Santo, a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ela foi nos tratando, ela foi nos amolecendo, e aí o Senhor, por meio da palavra, Ele foi nos ajustando, foi nos alinhando. Aí aquilo que a gente fazia não faz mais, porque agora eu não tenho mais o caráter e o DNA dos meus pais, ou de Adão, não, eu não tenho mais uma natureza adâmica, eu tenho a natureza de Cristo, eu estou alinhado com o céu, agora eu não faço mais a minha vontade, eu faço a vontade do céu, agora eu não ando mais com a minha cabeça somente aqui, porque eu entendi que eu estou aqui, mas eu não sou deste mundo. Sabe por que nós precisamos de alinhamento? Porque Deus não pode lançar as flechas tortas. Flecha torta não encontra o caminho. Sabe o significado de pecado? Errar o alvo. Por que erra o alvo? Porque a flecha está torta. Quem é o nosso alvo? Cristo. Não tem como chegar a Cristo se a nossa natureza não for transformada. Jesus disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Vem como está. Vem de que jeito? Com a natureza adâmica, porque aqui você passa a ter uma natureza celestial. Aí tem o processo da raspagem e do polimento. A remoção da casca, a eliminação das imperfeições,
E aí o que o artesão faz? Fricção constante, para ir arrancando as cascas. Vai doer? Vai doer muito. Tem coisa que a gente ouve do altar, que a gente ouve no aconselhamento, que dói muito. Dá vontade de sair correndo, sim ou não? Mas só que é necessário. E quem foge do confronto, está fugindo de um alinhamento para ser uma flecha polida na mão do arqueiro. Não, eu não falo a minha vida para ninguém, eu sou um túmulo fechado. Vai virar um túmulo mesmo, porque túmulo é lugar de morte. Remoção da casca, eliminação de imperfeições. Aí o artesão vem com fricções constantes, com pedra, com areia, com lixa. Amados, Deus trata tudo aquilo que ninguém viu. Sabe aquele segredinho, sabe aquela deformação de caráter, sabe aquela mentira que ainda está aí dentro, sabe aquele sentimento pecaminoso que ainda reina no coração, sabe aquele olhar ainda malicioso, sabe aquela situação que você ainda não venceu por completo, é porque você não permitiu que o artesão, que é o Espírito Santo, por meio de um pastor, de um líder, trate você, esfregue você se for necessário. Aleluia! Sabe qual é o problema da igreja contemporânea, da igreja de 2026? Que ela está muito sensível demais. Ai, doeu, eu vou sair da igreja. Está assim. Se você falar um pouquinho mais duro, não, essa igreja não serve para mim. Aí quem fica pensando assim, não, esse pastor está fazendo o quê que o pessoal está indo embora? Gente, ser forjado no fogo dói, arrancar a casca dói. Só que nem todo mundo está disposto. Por quê? Porque dói. Porque eu amo ficar com esse pecadinho escondido aqui, sabe? Ele é o meu pecado, ele é meu ursinho de pelúcia. Eu durmo com ele, eu passeio com ele, eu levo ele onde ninguém viu. Mas só que o seguinte, queridos, no nome de Jesus, pecado confessado é pecado perdoado. Quando você é chamado pelo Senhor, Deus trata o que ninguém vê, e aquilo que muita gente chama de incômodo, sabe como Deus chama? De acabamento. Não, o pastor está arrancando meu couro. Não, ele está dando acabamento. Não, meu líder foi duro comigo. Talvez você precisou para aquele momento. Glória a Deus ou não? Então, queridos, o que muitos estão chamando de incômodo, Deus está chamando, eu estou fazendo um acabamento fino em você. Leva o carro para a funilaria, o cara só deu uma lixada mais ou menos, você leva, fica bom, vai ficar bonito na garagem, vai ficar bonito passeando, não, porque a obra está incompleta. Tem muita gente na igreja vivendo de uma obra incompleta. Deus é um Deus de obras completas, mas Ele não vai forçar você. É você que vai. Amém, flechinhas de Jesus? Então, o que acontece? Agora a flecha tem uma incompatibilidade com ambientes antigos. Não é mais sobre um lugar ser ruim, é sobre o propósito. Deus muitas vezes tem que tirar a gente de ambientes antigos, de amigos de infância, de algumas sociedades, de algumas parcerias, de alguns ambientes de trabalho, de algumas amizades que contaminam. Não, eu sou forte, a Bíblia fala assim, aquele que pensa estar de pé, cuida para que não caia. Queridos, eu nunca vi um tempo mais, assim, propício para as pessoas caírem em pecado. Em todos os ambientes, em todas as escalas. Por quê? Porque estão pensando que estão em pé, mas não são flechas, são só um galinho, pensando que é flecha. Então muitas vezes, Deus vai ter que tirar a gente de alguns ambientes familiares, de conexões antigas, não porque eles são pecaminosos apenas, mas porque o seu chamado é tão extraordinário, que muitas vezes não vai caber em determinados lugares mais. Tem palavra que não vai fluir mais. Eu contei outro dia que encontrei 2 amigos da minha infância. A gente era amicíssimos. Na primeira sentada para conversar, não deu liga mais. Por quê? Um chamou para beber,
Hoje chamou para ir para ver as mulheradas. Eu falei, cara, não dá, a gente não combina mais. Porque vocês estão num mundo, eu estou no outro mundo. Vocês estão num território, eu estou no outro totalmente diferente. Quando você está falando de mulherada, eu não tenho cabeça para isso, eu não tenho caráter para isso. O meu mundo agora não é mais esse mundo. Vamos tomar uma. Não. A única uma que eu tomo é o cálice da Santa Ceia. Só isso. E mesmo assim não tem álcool. Você está aí ou não? Então, eu já caminho para terminar. Maturidade é entender que certas coisas não combinam mais com aquele propósito que Deus tem com você. Tem coisa que não combina mais. Tem companhia que não combina mais. Tem ambiente que não combina mais. E aí, o que é o problema? A gente insiste em se manter em ambientes que Deus já disse, sai daí. Tem amizade que a gente insiste em ter, aquele contatinho, sabe aquele contatinho das antigas, que você fala, não, esse contatinho, quando eu estiver meio solitário, eu vou, ligo para o contatinho, apaga o contatinho em nome de Jesus. Que é um outro detalhe que está pegando muita gente pesquisando no Facebook, vou ver como é que o meu ex está, vou ver como é que a minha ex está. Olha a armadilha de Satanás. Vou ver se casou, vou ver se tem filho, vou ver como é que está. Uma armadilha, porque aquele mundo não te pertence mais, aquela pessoa não é mais sua. Então nós estamos aqui, nós precisamos, queridos, fazer uma ruptura com os contatos. Eu coloquei lá, eu sigo o meu ex. Irmão, tira de lá, pelo amor de Deus. Um dia eu recebi uma curtida, eu mostrei para a bispa, da minha ex-noiva de 1900 e bolinha. Irmão, nem respondi, mas obviamente mostrei para a bispa. Sim ou não? Por quê? Porque é uma artimanha de Satanás, querendo vincular você de volta ao passado. Você está entendendo, sim ou não? Porque às vezes não é você, mas de repente alguém vem lá do passado e faz o quê? Uma curtida. E muitas vezes, muita gente cai. Aí você pega o telefone, aí você liga, aí você faz contato de novo, e aí você faz um elo de ligação com alguém que já não faz parte mais da tua realidade de hoje. Apóstolo, o que estou falando? Não sei, eu só sei que Deus está falando isso, estou falando para você. Era para falar isso? Não, mas eu estou falando, então receba, entenda que Deus, de alguma forma, Ele quer que você estabeleça uma ruptura com pessoas do teu passado, com a realidade do teu passado, com aquilo que ainda faz você pensar nas coisas do velho homem, do velho Adão, do velho mundo, do velho ambiente que um dia fez parte da tua vida, mas agora não faz mais, porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E eu encerro dizendo para você, que existe uma última condição que uma flecha precisa ter. Toda flecha precisa ter penas. Você está aí ou não? Porque as penas na flecha estabelecem o quê? Direcionamento e estabilidade. Fases frequentemente negligenciadas, mas vitais. As penas estabilizam o voo. Mantém a trajetória para o alvo. Porque para ela não girar descontroladamente. Apóstolo, quando que eu giro descontroladamente? Quando você está seguindo sua vontade. Aí você fica descontrolado, você fica descontrolada. Se daí ou não? Crente sem autocontrole é batida na certa, irmão. Quando você pensa que não já falou, quando pensa que não já fez, quando pensa que não já agiu, porque é uma flecha, mas não tem pena, não tem controle. Potência não é nada sem controle. Você está aí ou não? A flecha é bonita, a flecha é potente, tem controle? Não tem pena. O que é a pena? Trazendo aqui para nós o conselho. Porque onde não há conselhos, fracassam-se os projetos. Aleluia!
Então não dispense um bom conselho, eles vão fazer com que você pare de ficar rodando descontroladamente. É alguém que fala assim: ei, peraí, o caminho está errado, você precisa de estabilidade. O conselho é um ambiente que dá estabilidade para você alcançar o alvo. Sem penas, a flecha é lançada, mas não cumpre o propósito. E aí vem a ponta. A ponta pode ser de pedra, de bronze ou de ferro. Por que algumas são de bronze, de ferro, ou algumas são de pedra? Porque cada um de nós, Deus tem um propósito diferenciado, uma chamada diferenciada, amém? Eu jamais vou ser um cantor aqui no altar. Se eu cantar, vai todo mundo embora, irmão. Você está aí ou não? Porque a ponta da minha flecha é para pregar o evangelho, é para ensinar as pessoas, é para aconselhá-las. Então a ponta da minha flecha, ela tem uma finalidade. A ponta da tua flecha é para outro dom, é para outro alvo, é para outro objetivo. Agora, o que me chama a atenção é que algumas flechas, elas são flechas com mais velocidade. Aí você, uma flecha veloz, aí tem a flechinha lá, que é a flechinha mais pesada. Aí você quer que a flechinha voe na mesma velocidade que você. Não, querido, a flecha dele é para outra velocidade, é para outro propósito. E aí nós precisamos entender que dentro da igreja tem flechas com a ponta de pedra, tem flechas com ponta de bronze, tem flechas com a ponta de ferro. Por quê? Porque para cada um Deus vai usar com precisão para um alvo que Ele pré-estabeleceu. E vai usar quem? A mim vai usar de um jeito, a bispa de outro, ao pastor Márcio de outro, ao obreiro de outro, ao diácono de outro, ao presbitério de outro, ao ministério de louvor de outro, à intercessão de outro, mas todos nós estamos onde? Na aljava de Deus. E eu concluo dizendo para você, tem muita gente que está na aljava de Deus. Tem gente que fala assim: mas ninguém me viu, pastor não deixou fazer isso, o líder não me viu. Você está na aljava. Preste atenção. Por que você não foi tirado da aljava? Aljava é o quê? Um suporte, preso no arqueiro, onde ele lança a mão para trás, retira para lançar. Você está entendendo? Então no tempo certo Deus vai usar cada um de nós. O que aljava não é esquecimento, é o tempo da espera necessário para que você esteja pronto para o propósito da missão que você foi chamado e chamada. Você está aí ou não? Então não se precipite, não aconteceu ainda, é claro. O problema é que tem algumas flechinhas que já estão prontas, mas o que elas querem? Eu quero ficar aqui só descansando na aljava do flecheiro. Ela está pronta, o alvo dela, a missão dela já está pronto, é para ela sair da aljava, mas o que ela faz? Quando ela percebe a mão do flecheiro, ela faz assim, ó. Não é comigo não, é com o outro. Aí o flecheiro tenta pôr a mão de novo, aí você faz o quê? Aí o flecheiro pega outro. Tem muitas flechinhas teimosas na igreja. Tem muitas flechinhas fazendo a própria vontade na igreja. Ah, não vou não porque eu não gosto de fazer isso. Ah, eu não vou não porque eu não sei fazer isso. Queridos, preste atenção. Eu e a bispa viemos do ministério que a gente foi forjado no fogo. Você pode perguntar para o bispo Daniel Fragoso, que foi nosso pastor, pergunta para ele assim, ó, faz um dia, se tiver a oportunidade, fala assim, alguma missão, alguma coisa que o senhor falou para o apóstolo, para a bispa, pelo menos uma, que eles tenham falado assim, eu não vou, eu não posso. Nenhuma missão, nós nunca dissemos não, nenhuma. Eu não sei fazer, vou aprender e vou para a missão. Se o senhor me escolheu para isso, vou fazer.
Porque hoje é assim, você chama alguém e fala assim: irmão, vem aqui para me ajudar. Não, mas eu não sei não, eu não vou não. É melhor chamar o irmão fulano de tal. É a flechinha que faz assim, ó. Ela se esconde na aljava o tempo todo. Só que é o seguinte: a glória que seria para aquela flecha, vai para a flecha que foi. Por quê? Porque Deus não vai perder a missão por causa de flechinhas que não querem sair da aljava. O que eu estou falando agora não estava nem no script, mas como Deus está falando, receba suas flechinhas. Vamos nos colocar de pé.